Quando engraçado, eu normalmente quando começo a fazer uma mensagem, o título da mensagem vem-me logo assim à cabeça, mas desta vez isso não aconteceu. Eu estava quase no final e ainda não sabia que título dar à minha mensagem. O título da minha mensagem é Deus de Movimento. O nosso Deus é um Deus de movimento, é um Deus que é completamente contrário à estagnação. E é um Deus que nos pede para multiplicar. Mas há uma coisa que Ele nos pede antes que nós multipliquemos, e nós já vamos lá. Se nós pensarmos, por exemplo, no nosso universo, o nosso universo continua em expansão. Expansão, expansão, expansão. Ora, se as coisas são feitas à imagem de Deus, o nosso Deus é um Deus de expansão. É um Deus que continua a querer que nós cresçamos. E há uma frase na agência com a qual eu colaboro. É engraçado, a agência em que eu colaboro, que é a Keller Williams, KW Pass, a publicidade, é uma agência que tem uma coisa muito engraçada, porque é uma agência americana e há uma das coisas que tem, mal entramos lá, que está escrita na parede, que é primeiro Deus, depois família e só depois o negócio. É engraçado, porque a base, as pessoas que criaram a Keller Williams são crentes. E a maioria das frases que lá estão, eles vão colocando lá na agência algumas frases, e são frases sempre motivadoras. E há uma delas que me toca especialmente, que é uma frase que diz assim: aquilo em que te focas, expande. Aquilo em que tu focas a tua atenção, cresce. E é engraçado que isto funciona para o bem e para o mal. Aquilo em que nós focamos a nossa atenção cresce. Nós fomos feitos para crescer e multiplicar. E nós multiplicamos o quê? Multiplicamos aquilo que deixamos crescer no nosso coração. E sempre que eu estou assim mais estressada, porque eu sou comercial e os comerciais andam a maior parte do tempo estressados, não é? Porque nós todos os meses começamos do zero, todos os meses não temos salário, trabalhamos à comissão, então é normal que andemos estressados, porque nós queremos sempre, chega um novo mês, não temos previsão de ganhar nada e então temos que, e às vezes quando ando mais estressada eu gosto de olhar para aquela frase e pensar, ok, é como se aquela frase me virasse a cabeça para o sentido para o qual eu devo olhar. Diz-me, vê lá no que é que te focas, não te foques no stress, não te foques neste momento tu não tens nada para receber, foca-te naquilo que tu podes fazer para receber e receber bastante. E esta frase aqui há um tempo levou-me a pensar num versículo que está em Gênesis. Desde há pouco tempo, eu voltei a Gênesis porque Gênesis é engraçado, é um livro que se vocês voltarem a ler, tem muito mais sumo do que aquele que nós pensamos. E há uma frase que Deus diz a Adão e a Eva, que está em Gênesis 1:28, se quiserem abrir. Gênesis 1:28 diz assim, e eu vou-me focar só numa parte do versículo, que é: crescei e multiplicai-vos. Toda a gente conhece esta expressão. Em algumas versões não está crescei e multiplicai-vos, está sede férteis, sede fecundos e multiplicai-vos. E eu pus-me a pensar e eu assim, ok, eu sei que ele estava a dizer isto numa fase em que eles deviam começar a procriar, não é? A fazer com que a terra fosse povoada de gente, mas sendo Deus um Deus de expansão e a expansão principalmente interior, eu não creio que Deus estivesse só a referir à expansão ou ao crescimento da prole, ao crescimento dos filhos. E vamos cá fazer filhos, vamos multiplicar, vamos criar isto muita gente. Porque eu acho que a intenção de Deus não é só que populemos, que enchamos a terra de gente, mas é percebermos que tipo de gente nós estamos com que tipo de gente ou que corações é que nós estamos a criar para povoarem a terra. E então eu achei que vocês sabem que eu vou sempre beber água, não é? Quando a gente começa a falar, a boca fica seca, mas depois passa. Pronto, e eu, sendo Deus um Deus de expansão, eu achei que esta frase, de certeza, que deveria querer dizer mais do que isso. E mais, se vocês repararem, a Bíblia é constante na referência à necessidade de sermos férteis. Se pensarmos assim, nós temos, por exemplo, em João 15:2, todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, Deus, retira. E todo o que dá fruto, isto era Jesus a falar, todo o ramo que estiver nele e não der fruto, ele retira. Todo o que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que ele dê mais fruto.
E em Mateus 7, 17, isto penso que eles estavam a falar dos falsos profetas, Jesus dizia assim, toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quando eu olho para estes versículos e quando eu olho para a expressão crescei ou sede férteis e multiplicai-vos, o que é que eu penso? Deus está interessado, Deus importa-se com aquilo que eu e tu deixamos crescer no nosso coração. Porque Ele sabe que tudo que nós deixamos crescer no nosso coração vai multiplicar para o bem e para o mal. E vai multiplicar em quem? Vai multiplicar em nós mesmos, porque, por exemplo, uma ofensa que nós deixamos que crie raízes no nosso coração, uma dor que nós deixamos que crie raízes no nosso coração, um estado de espírito negativo que nós deixemos que crie raízes no nosso coração, o facto de criar raízes implica que nós nos estamos a focar demasiado nele. E isso vai crescer. Quando nós deixamos criar raízes, a própria dor cresce, avoluma. E às vezes uma ofensa, por exemplo, que é uma coisinha minúscula, pode se transformar numa coisa que nos sufoca. Não é? E isso vai multiplicar-se não só em nós, como vai multiplicar-se nas pessoas que vivem à nossa volta. Jesus diz, lembram-se quando Jesus fez aquela oração ao Pai, que Ele disse, Pai, guarda estes que tu me deste. Muitas vezes nós na igreja ouvimos a dizerem que Deus estava a pedir por todos nós, por aqueles que já existiam e por aqueles que iriam existir. Eu acho que não, eu acho que Deus estava a falar dos 12 discípulos. Porque nós somos chamados a influenciar o nosso mundo. Nós não somos capazes de mudar o mundo inteiro, não somos capazes de influenciar o mundo inteiro, mas nós somos capazes e devemos influenciar o nosso mundo. Porque isso vai trazer multiplicação. Porque se nós influenciarmos positivamente o nosso mundo, esse nosso mundo vai influenciar mais o seu mundo, os outros que ele influencia vão influenciar outro mundo e isto vai gerar multiplicação. E Deus preocupa-se com aquilo que nós deixamos crescer no nosso coração. E por isso é que David dizia muitas vezes, aliás, há um versículo que eu agora, este não enviei e não me recordo onde está, confesso, mas há um versículo que diz, eu penso que é em Provérbios, guarda o teu coração, porque dele... sobre tudo o que se deve guardar, aliás, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se dele procedem as saídas da vida, e nós sabemos que o nosso coração é o nosso espírito, é onde tudo começa. Aquilo que nós deixamos que o nosso coração ouça, que o nosso espírito ouça, é o que vai influenciar a nossa vida. Portanto, Deus importa-se com aquilo que nós ouvimos, Deus importa-se com aquilo que nós deixamos que influencie o nosso coração. E porquê? Porque do nosso coração há saídas de vida e essas saídas de vida depois saem para a nossa alma, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções e depois tudo isso que vai para a nossa alma vai manifestar-se no nosso comportamento físico, vai manifestar-se no que nós falamos, vai manifestar-nos naquilo que os nossos olhos prestam mais atenção, vai manifestar-se naquilo que os nossos ouvidos físicos vão ouvir mais e depois é um ciclo vicioso. Se nós deixarmos que o nosso coração acumule lixo, acumule tudo aquilo que é contrário à vida de Deus, o que é que vai acontecer? As saídas da vida do nosso coração vão ficar bloqueadas e, por consequência, nós vamos estagnar. E o nosso Deus não é um Deus de estagnação, o nosso Deus é um Deus completamente contrário à estagnação, o nosso Deus é um Deus de multiplicação. E não é aleatório que este versículo diga crescei ou sede frutíferos e depois multiplicai. Porque nós só multiplicamos o que deixamos crescer cá dentro. E se nós, o que deixamos crescer cá dentro for a vida de Deus, as nossas saídas de vida do nosso coração vão estar desbloqueadas, vão estar abertas e os rios de água viva que Deus coloca no nosso coração vão fluir para o nosso mundo. Eu durante muitos anos mesmo, eu não cuidei do meu coração. Eu não tenho vergonha de dizer, não cuidei do meu coração. Eu focava muito mais naquilo que era negativo, coisas pequenas que às vezes até aconteciam na minha vida. Não é que eu fosse uma pessoa infeliz, não era, acho que... Maioritariamente eu era uma pessoa feliz, eu tinha coisas à minha volta que me faziam feliz, mas havia um vazio cá dentro, havia qualquer coisa cá dentro que eu precisava e eu tentava preenchê-la com coisas que são... Quando nós não... Deixa-me explicar assim, quando nós não tentamos
preencher o vazio que nós temos cá dentro. Nós somos espírito, nós somos espírito principalmente. Por acaso temos um corpo e que andamos por aqui, mas somos um espírito. Quando nós não preenchemos o nosso espírito, o vazio que nós temos com as coisas que são eternas, com as coisas que são de Deus, porque o nosso espírito é eterno, portanto ele almeja coisas eternas. Mas quando nós insistentemente queremos colmatar os vazios que nós temos no nosso espírito, na nossa alma, com coisas que são criadas, com coisas que são efêmeras, qual é o resultado que isto vai trazer? Nós vamos andar constantemente em busca. Isto ainda não chega, ainda não é suficiente. Eu ainda preciso de mais alguma coisa, eu ainda não me sinto bem. Então, por exemplo, imaginemos uma coisa. Imaginemos uma pessoa que saiu de um relacionamento, isto é o que mais existe no mundo. Os relacionamentos são as coisas mais complicadas, que poderiam ser mais fáceis, mas se calhar são as mais complicadas. E são as mais complicadas porquê? Porque a maior parte das vezes nós buscamos nos outros, que são exatamente efêmeros como nós, que têm exatamente os mesmos vazios que nós, mas nós procuramos nos outros aquilo que nos falta. E muitas das vezes colocamos no outro um peso, nos ombros do outro, um peso que ele não tem que carregar. O outro não tem que preencher os nossos vazios. Não tem. E muitas das vezes colocamos também esse peso em nós mesmos. E nós também nós temos a responsabilidade de tomar decisões, mas nós não somos responsáveis por preencher os nossos próprios vazios. Deus é aquela pessoa que pode preencher os nossos próprios vazios. Nós temos a responsabilidade de decidir onde é que nós procuramos o preenchimento dos vazios do nosso coração. Porque onde nós os procuramos, nós vamos estar a trazer vida, ou vamos estar a trazer morte para o nosso coração. Nós vamos estar a trazer movimento para a nossa vida, ou nós vamos estar a trazer estagnação para a nossa vida. Pronto, e quando eu pensei nisto tudo, eu pensei houve três personagens bíblicas que chamaram a minha atenção. Uma delas, eu acho que é falada para aí uma ou duas vezes só na Bíblia, muito poucas vezes, mas às vezes nós prestamos pouca atenção àquelas pessoas de quem a Bíblia fala pouco. Mas se nós olharmos e relata só uma partezinha da vida deles, mas se calhar aquela parte da vida deles traz-nos uma lição. E então eu gostava que vocês abrissem a vossa Bíblia em Gênesis. Nós vamos andar só em Gênesis, andámos aqui em alguns pensamentos fora de Gênesis, mas as personagens de que eu vos vou falar estão em Gênesis. É o que eu vos digo. Voltem a ler Gênesis com aquela... E peçam a Deus, ajuda-me a ver o que é que está aqui, porque tudo que está na origem do universo, tudo que está na origem da raça humana, está lá. Coisas que têm a ver com coisas que até são leis universais. Está lá. É giro, voltem a ver. E coisas que têm a ver com as características do ser humano e as características de Deus e a forma como nós vemos Deus, como nós víamos Deus antes da queda, como nós o passámos a ver e como Deus nos vê a nós. É muito giro, a sério. Gênesis 11, 26. Isto foi uma parte. A primeira personagem de que eu vos vou falar é Tera. Tera era pai de Abrão. Aqui ainda era Abrão, ainda não era Abraão, porque nós sabemos que Deus, a certa altura da vida dele, mudou o seu nome para Abraão, mas aqui ainda vamos falar de Abrão. Ainda estavam em Ur dos Caldeus, está bem? E Tera era o pai dele. E em Gênesis 11, 26 diz assim: E viveu Tera 70 anos. É engraçado aqui falar em 70, mas eu não vou buscar esses significados todos, porque nós sabemos que os números têm significados na Bíblia, mas aqui não vamos falar nisso. Tera viveu 70 anos e quando tinha 70 anos gerou. Grande homem. Quando tinha 70 anos ainda gerou alguém. Pronto, ok. Amém. Antigamente, isto era... E Tera tinha 70... Oh, amor, ainda podemos ter... Vou brincar. Ah, não. Pronto, foi outra parte, esqueçam. E viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Fixem o nome Harã. Já vamos lá, está bem? Fixem o nome de Harã. E estas são as gerações de Tera, isto no versículo 27. Tera gerou Abrão, gerou Naor e gerou Harã, e Harã gerou Aló. E no versículo 28 diz assim: E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Portanto, Harã, que era um dos filhos de Tera, morreu estando eles ainda em Ur dos Caldeus. Portanto, morreu estando o seu pai ainda vivo. Como devem calcular, eu penso que isto deve ser a maior dor
que um pai ou uma mãe podem ter, não é? É completamente antinatura. Mas pronto, Arã faleceu, morreu, estando Tera ainda vivo. No versículo 32 diz assim, no versículo 31, no mesmo capítulo, no versículo 31 diz assim, Gênesis, esqueçam isso, como se isto já fosse o versículo, não. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Portanto, Tera pegou em Abrão. Aqui o que nos dizem é que Deus falou com Abrão, estando ele ainda em Ur dos Caldeus, e disse-lhe para ele sair para Canaã. Nós aqui, quando lemos, é engraçado, quando lemos dá a sensação de que quem tomou a iniciativa foi Tera, não é? Não sei se foi ou não, penso que não, mas quem tomou a iniciativa aqui parece que foi Tera, que pegou em Abrão, seu filho, pegou em Ló, o neto, e depois na nora, Sarai, e saíram em direção a Canaã. Mas é-nos dito aqui que eles, a meio do caminho, encontraram uma cidade que se chamava Arã, e aí ficaram. E no versículo 32 diz assim, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Eu, quando olhei para isto, não prestei grande atenção, não é? Pronto, ok, é como aqueles capítulos que falam da genealogia e este veio daquele e nós passamos, às vezes até passamos à frente, que aquilo é uma ganda seca, mas até aquilo às vezes tem significados. Este aqui parecia-me assim mais um desses, ok, pronto, tudo bem, estavam a ir para Canaã, se calhar estavam cansados e a meio pararam em Arã, mas é engraçado que nós sabemos que eles pararam e ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. E há bocadinho eu pedi-vos para vocês fixarem o nome Arã. Arã era o filho de Tera que morreu. E reparem, quando ele saiu de Arã, ele saiu com o filho Abrão e saiu com o neto e com a nora. Mas houve um outro filho que ele tinha tido que ficou em Ur dos Caldeus, que era Naor. E Naor ficou em Ur dos Caldeus e casou com uma mulher que era filha de um homem que se chamava Arã. E às vezes nós, na Bíblia, temos que tentar ler nas entrelinhas. Não quer dizer que, ok, se calhar era um nome muito comum na altura, como João ou coisa do género, mas se calhar tem significados. Arã significa caminho, lugar seco, lugar montanhoso, um lugar onde facilmente a pessoa se poderia perder. A sensação que me dá, quando eu leio isto, é que tanto Naor não saiu para a terra que Deus tinha indicado, preferiu ficar no lugar que estava ligado ao passado, e Arã, quando pararam ao meio do caminho e ele ficou, Tera ficou em Arã, porque muito provavelmente tinha no seu coração ainda uma dor que não o deixava avançar. Então isto pode ser simbólico. Ele ficou em Arã, uma terra que tinha o nome do filho dele. E se nós formos, eu já vos disse o que quer dizer Arã, que Arã quer dizer caminho, é uma zona que não era suposto ser um lugar de permanência, é um lugar de passagem, é um lugar onde eles podiam ter ficado, mas depois deveriam ter saído e seguir o seu caminho, para onde Deus disse que eles deviam ir, mas eles deixaram-se ficar. E se nós formos buscar o significado de Tera, Tera significa em hebraico posto, estação ou atraso. Tera ficou em Arã e Tera quer dizer atraso. Portanto, Tera deixou-se ficar, Tera atrasou-se, Tera não prosseguiu. Tera ficou como uma coisa estática, estagnada, um posto, uma estação. Nós podemos tirar daqui uma lição. Tera tinha uma indicação, juntamente com Abrão, que era seguirem até Canaã, que era a terra prometida, era aquele lugar para onde Deus tinha dito que eles deviam ir. Mas por qualquer razão, ou por, se calhar por uma razão, pelo facto de ele ainda estar ligado interiormente ao filho que tinha morrido, pelo facto de ele ainda estar interiormente ligado a uma dor do passado, ele deixou-se ficar numa terra que era suposto ser um caminho, um lugar de passagem, um lugar onde não era suposto ele permanecer, mas ele deixou-se ficar e ele morreu. Quantas vezes na nossa vida Deus até nos está a dar indicação, e às vezes nem temos essa consciência de que Deus nos está a dar indicação para ir mais longe, mas se nós sabemos que Deus é um Deus de multiplicação e é um Deus de crescimento e é um Deus de expansão, é um Deus que não quer que nós fiquemos estagnados no lugar da dor ou no lugar da falta de perdão ou presos por raízes ao passado e isso impedir-nos de avançar para aquilo que Deus tem para nós. E nós aqui quando falamos
quando pensamos aqui, ok, eles deviam ter saído deste lugar, porque este não era o lugar para onde Deus os mandou. Deus mandou-os para Canaã, para a terra prometida. Nós podemos pensar assim, ok, a terra prometida é um lugar físico. Nós, na igreja, estamos sempre a pensar que a terra prometida é o céu, é a nossa vida pós-morte, não é? Okay, é a eternidade com Deus. Sim, também significa isso. Também pode significar um sítio físico. Mas se nós pensarmos que muitas vezes a palavra terra na Bíblia está associada ao nosso coração, porque muitas das vezes, e vocês sabem que Deus diz, o nosso coração deve ser como uma terra fofa, uma terra facilmente removível, onde Ele pode pôr a planta. E essa terra não deve ser uma terra seca, ou não deve ser uma terra estéril, não deve ser uma terra que sufoca a semente e que a faz estagnar. É uma terra uma terra que deve ser tão fofa e tão facilmente de remover que dá liberdade à semente para que ela cresça. E se nós pensarmos que terra prometida pode ser o nosso coração, Tera estava cansado. Tera não acreditou, não achou que devesse avançar para lá. Então ele até viveu. Ele vive porque nós vivemos. Nós vivemos na estagnação. Nós podemos viver na estagnação. Aquilo que vai acontecer é que nós não vamos alcançar tudo aquilo que Deus tinha planeado para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos diz e que Ele intencionou desde que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe para nós. Se nós decidirmos ficar em Harã, se nós decidirmos permanecer no lugar da estagnação, se nós permitirmos que as coisas do passado que nos prendem, que nos amarram, façam e criem raízes no nosso coração, nós vamos estar agrilhoados e quem está agrilhoado não caminha. Nós vamos estagnar e nós não vamos entrar naquilo que é o movimento de Deus, que é no movimento da multiplicação no sentido divino. Multiplicação de vida, multiplicação de todas as bênçãos que Deus tem para nós, multiplicação de todas as bênçãos que Ele tem para nós e para aqueles que estão ao nosso meio, ao nosso redor. Porque quando Deus nos dá uma coisa, o conceito de multiplicação de Deus, nós como seres humanos achamos sempre que quando nós damos alguma coisa nós subtraímos. Nós damos, ficamos sem ela, mas o conceito de multiplicação divino é um conceito diferente. Nós damos e ao darmos nós multiplicamos. Quando nós damos aquilo que Deus colocou no nosso coração, não é para guardarmos para nós. Aquilo que Deus nos deu para nós colocarmos no nosso coração deve ser para nós, para nos fazer crescer, mas depois deve ser como rios de água viva. Deus flui e nós somos chamados a fluir com Ele. E para nós sermos chamados a fluir com Ele, nós não podemos ter raízes no nosso coração contrárias à vida de Deus e que bloqueiam as saídas do nosso coração. Então eu penso que Tera, nós podemos olhar aqui, Tera nunca viu na sua vida o seu coração em estado pleno, nunca viu na sua vida tudo aquilo que Deus lhe poderia prometer ao seu coração, à sua terra prometida, e deixou-se ficar. Ele viveu, mas não viveu pleno. Não viveu tudo aquilo que Deus tinha para ele. E se nós olharmos, por exemplo, para Abrão, na altura, reparem, supostamente o conselho ou a ordem de saída de Ur dos Caldeus tinha sido dada a Abrão, não é? Aqui não nos é dito isso, mas sabemos, depois há um versículo, penso que é em Gálatas, se não me engano, que nos é dito que Deus falou com Abrão em Ur dos Caldeus e disse para ele seguir para Canaã. Mas é engraçado que se nós olharmos aqui para Gênesis 12, 1, 2, nós vemos que já Tera tinha morrido e Abrão ainda estava em Harã. E diz assim, em Gênesis 12, 1 a 2, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Portanto, ele está-lhe a dar a indicação, sai e eu vou multiplicar em bênção e em descendência. E eu penso assim, então mas se Deus já lhe tinha dito, em Ur dos Caldeus, para ele sair, dá a sensação, e essa que era a terra dos seus pais e era onde estava a sua parentela, por que razão é que Deus estava aqui, atenção que isto sou eu a pressupor, mas penso que faz sentido, por que razão é que Deus aqui, estando ele em Harã, lhe está a dizer outra vez, sai da tua terra. E eu ponho-me a pensar, será que nós às vezes temos a mania de pensar nos heróis da fé como pessoas perfeitas, pessoas que nunca duvidam, pessoas que nunca têm medo, pessoas que nunca estagnam, mas até um herói da fé é um ser humano. E um herói da fé como Abrão, com certeza, deve ter tido ao longo da sua vida algumas dúvidas, principalmente quando Deus lhe dizia, vai que eu vou multiplicar a tua descendência, e ele olhava para a mulher que era estéril e devia pensar, ok, não é? De certeza que ele deve ter tido algumas dúvidas no seu coração, ele era um ser humano, deve ter tido alguns receios. Provavelmente, Abrão estava a deixar-se ficar em Harã, tal como o seu pai.
Ele foi ficando, ele podia ter dito a seu pai, atenção, porque eles quando chegaram a Harã, o pai ainda era novo, devia ter 80, 90 anos. Estou a brincar. E ele morreu com 200 e qualquer coisa, portanto, Abrão deixou-se ficar muito tempo em Harã. Muitas vezes, será que Deus precisou de aparecer outra vez em sonhos a Abrão e dizer-lhe outra vez, atenção que ainda não é aqui. Ainda não é aqui, não é suposto ser aqui, é Canaã. Será que ele teve que o relembrar? Quantas vezes nós na nossa vida temos uma indicação de Deus para alguma coisa? Ou temos uma palavra que recebemos, ou temos mesmo algo que Deus falou ao nosso coração e ao longo do tempo, por circunstâncias da vida ou porque temos alguma coisa à qual ainda estamos agarrados, vamos nos deixando ficar, vamos deixando o tempo passar, vamos nos acomodando e Deus às vezes tem que vir ter connosco e relembrar-nos. Não é aí ainda, não é aí. Não estagnes, entra no meu movimento para tu multiplicares. E o que eu vejo aqui é que para que nós possamos multiplicar, nós temos invariavelmente que deixar algumas coisas no nosso... ok, obrigada. Nós temos invariavelmente que deixar algumas coisas que nós temos no nosso coração e que nos estão a aprisionar ao passado ou que nos estão a aprisionar a algum lugar, a alguma situação e deixar que Deus nos leve e muitas das vezes eu penso assim, eu acredito muito quando Deus diz que, aquele versículo que diz que Deus coloca os seus desejos no nosso coração, eu acredito nisso. E acredito que Deus nos concede os desejos do nosso coração, eu acredito nisso. Acredito que Deus, quando nós abrimos o nosso coração, que Deus coloca no nosso coração os desejos que Ele tem para nós. E que muitas das vezes as coisas que nós fazemos porque fluímos num desejo que Deus colocou no nosso coração. Mas às vezes há algumas circunstâncias da vida que podem fazer com que esse desejo esmoreça. Com que esse voz de comando que Deus deu ao nosso coração deixe de ser tão audível. Começamos a esquecer-nos que ouvimos aquilo, porque somos humanos, é normal. E às vezes Deus tem que nos voltar a lembrar que nós precisamos fazer isso. Então Abrão, quando Deus lhe disse isso, o que é que ele fez? Ele levantou-se, pegou nas suas coisas e foi. E ele foi, se calhar, mesmo tendo dúvidas, se calhar mesmo achando que era um bocadinho patético, ele estar a achar que estava a ir para um sítio onde Deus lhe disse que ia aumentar a sua descendência e ele olhava para as suas circunstâncias atuais e parecia que nada daquilo fazia sentido. A sua mulher era estéril, mas como é que eu vou ter uma descendência como tu dizes que eu vou ter se a minha mulher é estéril? Às vezes o que Deus quer de nós é que nós tomemos uma decisão de dar aquele primeiro passo, mesmo que aquilo que nós estamos a sentir naquele momento seja contrário àquilo que Ele quer que nós façamos. Mesmo que as circunstâncias em que nós estamos a viver nos digam que é estupidez e é parvoíce aquilo que Ele nos está a pedir para fazer. Porque é só assim, Ele não nos pede muito, Ele não nos pede, e nós já sabemos que nós somos mordomos daquilo que nos é entregue. Muitas das vezes nós não sentimos, nós não fazemos. Lembrem-se da parábola do filho pródigo. Quando ele voltou para a casa do pai, ele não sentiu arrependimento pelo que ele tinha feito ao pai. Ele sentiu foi que ele tinha feito a asneira e com a atitude de vida dele, ele tinha perdido tudo que tinha por ter feito o que fez. Quando ele foi em direção ao pai, ele arrependeu-se do que tinha feito ao pai quando viu o pai à espera dele em amor. Muitas das vezes quando Deus está a dizer vai para ali e nós achamos é impossível eu estar a ir para ali, é impossível que eu vá fazer aquilo que Deus quer que eu faça porque eu não sinto isso ou porque as minhas circunstâncias não me estão a dizer que é isso que eu devo fazer, o que Ele está à espera que tu faças é pura e simplesmente decide, dá o primeiro passo e o resto flui. Porque quando nós estamos a dar o primeiro passo em direção àquilo que Deus quer de nós, o resto flui. E nós, muitas vezes, e contra mim falo, acho que todos aqui estamos no mesmo barco, nós seres humanos muitas vezes ficamos presos à nossa zona de conforto, mesmo que a nossa zona de conforto nos provoque desconforto. Nós sabemos que a nossa zona de conforto não é onde nós deveríamos estar e nós insistimos em manter-nos ali porque sabemos que dar o primeiro passo vai implicar tomar decisões que se calhar até vão doer, mas que são necessárias para que nós possamos crescer e multiplicar. Lembrei-me de outra personagem também em Gênesis. Vou criar um movimento de Gênesis, estou a brincar. E eu chamei a esta segunda parte de José e o movimento de Deus. Toda a gente conhece a história de José do Egito, correto? Nós sabemos o que lhe aconteceu. Vamos abrir em Gênesis 37, 2. Está aqui, muito bem. E diz assim, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem.
acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Queixinhas, mas pronto, tudo bem. Ora, Israel, ou Jacó, sabem que Jacó depois, Deus mudou-lhe o nome para Israel, Deus gosta muito de mudar o nome às pessoas. Aliás, dizem que Deus tem um nome desde sempre para nós. E o nome às vezes está associado à nova criatura que Deus coloca, está sempre associado a isso. Então, Israel aqui, estamos a falar de Jacó. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Esperto. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nós sabemos que José, no Velho Testamento, é uma figura de Jesus. Mas é um ser humano aqui. E quando eu olho para aqui, porque nós vamos colocar questões culturais e questões simbólicas aqui à parte. Se nós tentarmos trazer este texto para os dias de hoje, o que é que nós íamos pensar? Tínhamos aqui uma família disfuncional. Tínhamos aqui uma família imperfeita. Uma família em que um pai ama mais um filho do que os outros e mais, demonstra-o perfeitamente que aquele é o filho preferido. E José... E mais, ele demonstra com uma coisa que naquela altura era muito simbólica, que era, fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Eu penso que depois na Septuaginta eles alteraram este... A Septuaginta é, portanto, a Bíblia em grego, não é? Alteraram túnica de talar de mangas compridas para túnica de muitas cores, não é? De muitas cores. Mas pronto, esta túnica... era uma túnica que simbolizava importância. Jacó, ao dar esta túnica a José, apesar dele não ser o primogénito, porque esta túnica devia ser dada ao primogénito, se ele estava a dar esta túnica a José, ele estava a querer dizer alguma coisa. Ele estava a querer dizer que ele queria que José fosse o líder do clã. Ele queria que ele tivesse a primogenitura. E nós sabemos que isto é tudo simbólico. Deus pode Deus pode usar aquela pessoa que toda a gente pensa que nunca na vida poderia ser usada. Isto tem esta simbologia, mas não vamos falar disso agora. Vamos olhar para isto como se estivéssemos a olhar para isto como se fosse uma família de agora. Uma família assim, nesta altura nós dizemos, isto é uma família completamente disfuncional. Como é que um pai pode dar a entender aos outros filhos que este é o preferido, e mais, como é que este, sabendo que é preferido, ainda vai contar aos irmãos os sonhos que teve, em que eles iam todos inclinar-se perante eles. Portanto, ele ainda foi acicatar o ódio dos irmãos, não é? Portanto, e fazia queixinhas deles aos pais, mas nós sabemos que o facto do pai lhe estar a dar a túnica não era só porque ele fosse o preferido, era porque provavelmente ele seria aquele que era mais confiável nas tarefas que o pai lhes dava, ele seria mais confiável que os irmãos, portanto, provavelmente ele estaria mais disponível para assumir o cargo de filho primogénito. E nós podemos pensar, ok, se isto fosse agora, se calhar tudo isto se tinha resolvido com uma conversa franca. E em que as pessoas pudessem reunir-se todas e dizer, eu não acho bem isto, eu não acho bem aquilo, portanto, derramarem o seu coração perante todos, uns perante os outros, e tentarem chegar a um consenso em que pudessem funcionar de outra forma. Se calhar muitas destas coisas se poderiam resolver, mas o que aconteceu, nós sabemos que nada disto aconteceu, até porque se calhar naquela altura nem se usava este tipo de conversas que nós temos agora. O que é que aconteceu? Aconteceu que os irmãos foram deixando crescer dentro do seu coração a ofensa, em cima da ofensa, em cima da ofensa, em cima da ofensa, até que eles foram fazer uma coisa que não justifica de forma alguma as ofensas que eles tinham guardadas no seu coração. Algumas delas até justificáveis, porque eles sentiam que não eram amados como José, não é?
Mas o que eles fizeram foi vender o irmão. Eles até tinham pensado primeiro em matá-los, sabemos que não foram todos, mas a grande maioria deles tinham forjado um plano para fazerem com que José desaparecesse, não levando esse plano à frente, mas venderam-no como escravo. Portanto, qualquer ofensa que eles tivessem acumulado no seu coração não justificava o crime que eles cometeram contra o seu irmão. Mas o que é certo é que eles o fizeram. E quantas vezes nós na nossa vida, e nós sabemos que isto acontece muito na igreja, acontece muito nas empresas, acontece muito na nossa família, acontece muito nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós vamos deixando crescer ofensas no nosso coração porque não nos damos ao trabalho de ir falar com a pessoa que supostamente nos ofendeu? E em vez de irmos falar com a pessoa que supostamente nos ofendeu, vamos falar com o vizinho do lado a dizer que aquela pessoa nos ofendeu. E vamos ficar com uma ideia na nossa cabeça da ofensa que muito provavelmente, e a grande maioria das vezes, não corresponde à verdade. Vou-vos dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que durante muito tempo fez parte da minha vida, e muito tempo, mais ou menos, fez parte da minha vida, que era uma pessoa que, por ser uma pessoa que vinha de uma infância de ferimentos, de mágoa, de uma infância realmente difícil, foi uma pessoa que foi fechando o seu coração, lá está, foi bloqueando as saídas da vida. E essa pessoa mais tarde casou, e sempre que o casal tinha amigos, se um dos amigos qualquer dissesse ou fizesse uma coisinha que fosse, que ela sentisse que era uma ofensa para ela, às vezes nem era, porque a pessoa nem tinha tido a intenção nenhuma de ofender. Mas sempre que aquela pessoa, o que é que ela fazia? Ao invés dela ir ter com a pessoa e tentar falar e dizer, olha, magoaste-me porque me fizeste isto e não sei o quê, não. O que é que ela fazia? Automaticamente cortava aquela pessoa do relacionamento dela e obrigava o marido a cortar aquela pessoa do relacionamento do casal. Agora, imaginem, atitude destas em cima de atitude, é fácil perceber o que é que aconteceu àquela pessoa, certo? Ficou sozinha. Portanto, a mágoa que ela sentia, o facto dela já ter adicionado à mágoa que ela sentia, que era uma mágoa real, que se justificava, mesmo assim ela devia procurar ajuda para se libertar dessas mágoas do passado e não o fez, mas o facto dela acumular em cima dessa mágoa todas as outras pequenas mágoas, que às vezes são... Eu ia até quase dizer, mas nem posso, não posso dizer isso. Mas pronto, são porcariazinhas, olha, são xixi-cocó, como diz o meu marido. São xixi-cocó, muitas das vezes, que não têm nada de ofensa, podiam resolver-se tão bem se fossem ter uma conversa com a pessoa e até chegavam à conclusão. Vou-vos dar outro exemplo, que eu gosto também de dar exemplos práticos, que é, há um tempo, eu estava na agência, cheguei à agência e um colega meu, eu ainda estava a chegar e o colega já me estava a ligar, olha, vem cá, vem aqui ao meu gabinete, não sei o quê, ok. Ele, como ele é cusco, eu pensei, já vai cuscar. Ok. E ele mostrou-me uma angariação, que era, uma angariação é quando um comercial angaria, vai buscar uma casa para vender, coloca no mercado uma casa para vender. E houve um comercial de uma outra agência, portanto que não era a nossa, que tinha angariado uma casa que até tinha sido eu a vender àquele cliente. E essa pessoa, por acaso, é uma das minhas melhores amigas. E eu pensei assim, gaita, então ela foi buscar uma casa, foi angariar uma casa, que ela sabe que fui eu que vendi àquele cliente. E fiquei danada. E primeiro pego no WhatsApp e mandei-lhe uma mensagem. Tiraste-me uma angariação. Eu assim, feita parva, não é? E depois eu pensei assim, espera lá, não, vou falar com ela. Porque eu podia ter pegado naquilo e ter ido falar com mais não sei quem, porque não sei quem, porque vocês sabem que nas empresas ninguém gosta de buscar, ninguém gosta de falar, ninguém. Não, eu podia ter pegado naquilo e ter ido falar com um colega. Tu já viste o que eu não sei quem me fez? Tu já viste? Ela sabe que foi eu que vendi esta casa há não sei quantos anos, há 4 ou 5 anos. É este cliente. E ela agora vai pô-la no mercado sabendo que eu é que vendi a casa àquele cliente e que eu é que devia ir buscar a angariação para a vender. E eu pensei assim, não, vou falar com ela. E fui falar com ela e realmente ela nem sequer é a comercial que tem aquilo. Ela é diretora comercial neste momento e um comercial dela... e até fiquei danada com o cliente. Eu assim, como é que o cliente se atreve a não ter vindo falar comigo primeiro? E por acaso mandei uma mensagem ao cliente, simpática, a dizer-lhe assim, então, tem a sua casa à venda, não sei o quê, mas não lhe disse mais nada. Claro que não ia pedir satisfações ao cliente, obviamente. E a minha colega disse, não, o cliente entrou aqui na loja, que por acaso é ao pé da casa dele, e falou com o meu colega, e falou com o meu comercial, que estava de loja. Eu assim, Ana, eu sei que é tu, mas eu não ia deixar que ela... E eu percebi assim, olha que estúpida que eu estou a ser. Claro que não. Então, primeiro, ela está numa agência que é concorrência da minha. A que propósito é que ela ia recusar uma angariação, principalmente que nem é dela, e mesmo que fosse, mas de um comercial dela, não posso, o senhor tem que ir à agência da concorrência e dar angariação à minha amiga. É estúpido, é só estúpido o que eu estava a pensar, não é? Mas o problema é que muitas das vezes nós na nossa vida, e mais, eu tive que ressignificar, eu tive que pensar, atenção,
Porquê é que este cliente não me veio dar a angariação a mim e entrou na agência da concorrência? Existe alguma coisa que eu não fiz, provavelmente, que o levou a não se lembrar de mim quando pôs a casa à venda. E eu pensei assim, eu não fiz o que eu faço com a maioria dos clientes, que é continuar a contactar e a falar com eles, porque quem não é visto não é lembrado, nós sabemos que é mesmo assim, não é? Portanto, eu tinha que assumir uma responsabilidade minha e pensar, não, a culpa do cliente ter ido à outra agência e não ter vindo ter comido é exclusivamente minha, porque eu devia ter falado mais vezes com o meu cliente no pós-venda. É ou não é? E mais, eu podia ter começado a pensar assim, epá, fogo, eu devo ser má comercial. Então, se o cliente vai à concorrência e não vem ter comigo, eu sou má comercial. Mas não, depois-me a pensar, não, a maioria dos meus casos são casos de sucesso. A maioria das coisas que acontecem são contrárias a isto. Portanto, isto que me aconteceu não é o que eu sou. Eu continuo a ser boa comercial, apesar disto me ter acontecido. Estão a perceber onde eu quero chegar? As nossas circunstâncias, aquilo que nos acontece, não é o que nós somos. E nós daqui a um bocadinho já vamos chegar lá, quando virmos uma parte da vida de José. Portanto, nós quando temos algumas ofensazinhas, que às vezes são xixicocó, desculpem o termo, mas são mesmo, nós não temos que ir falar com o vizinho do lado sobre o que ela fez, porque muitas das vezes nem sabemos o que é que levou a acontecer aquilo. Devemos ir falar com a pessoa, calmamente, explicar e muitas vezes pensar, opá, tens razão, se calhar aqui isto não é ofensa nenhuma. Porque senão, o que é que podia acontecer? Se eu fosse à frente com isto, eu deixava de lhe falar, perdia ali uma amiga, deixava de lhe falar, deixava de ter bons momentos que tenho com ela e se calhar já tinha ido meter veneno nos outros colegas que depois iam começar a falar de uma coisa que se calhar nem estava de acordo com a realidade. E isto acontece muito na nossa vida. E sabem o que é isto? Lixo que nós vamos deixando crescer no nosso coração. E o que é que este lixo faz? Este lixo bloqueia as saídas da vida. E isto acontece muitas vezes dentro da nossa casa. Muitas vezes nós, como casais, amoamos, muitas das vezes uns com os outros. Quando temos alguma coisa que não está bem, nós temos que falar, ser francos, falar, não deixar isso para nós, falar, conversar e chegar a entendimento conjunto, não é? Porque muitas das vezes nós vamos deixando, nós já temos às vezes mágoas tão grandes que a vida às vezes nos traz, que essas sim, temos que fazer o luto e é um luto que demora, mas deve ser um luto, devemos fazê-lo. Porque é que vamos estar a criar pequenos lutos dentro do nosso coração que não fazem sentido nenhum? Não é? E reparem, como eles foram deixando crescer aquilo, eles fizeram uma coisa que é inimaginável, eles venderam o irmão. Venderam o irmão e durante anos não o viram. Nem sabiam o que lhe tinha acontecido. E provocaram no pai deles uma dor atroz. Portanto, o que é que eles fizeram? Eles multiplicaram. Só que multiplicaram aquilo que produz morte. E vamos ver... Agora José, que está quase no fim, não se preocupem que está quase no fim. Agora é a parte que eu acho muito gira, que é a parte positiva e é a parte que eu acho que nós devemos aprender. O que é que José fez? Nós sabemos que no capítulo 37, versículo 18 e 28, diz assim, quando eles tomaram a decisão de vender o irmão, vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não punhamos sobre ele a mão, ainda foram conscientes e pensaram, não o vamos matar, porque havia lá um deles, penso que era o primogênito, que tinha dito, não vamos fazer isso, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E eles levaram José ao Egito. Nós não sabemos, porque não nos é descrito, o que é que José sentiu quando foi, no momento em que estava a ser vendido, no momento que se apercebeu do que os irmãos estavam a fazer. Não nos é explicado o que José deverá ter sentido no trajeto até ao Egito, não nos é descrito o que é que José sentiu no momento em que foi vendido a Potifar, não nos é dito o que é que José sentiu quando ele lá no Egito foi feito prisioneiro, não nos é dito o que é que ele sentiu, mas é assim, José, apesar daqui de nos aparecer como uma pessoa conseguiu ultrapassar as coisas, era um ser humano e com certeza que ele há de ter sentido medo, com certeza que ele há de ter sentido raiva, com certeza que ele há de ter sentido ódio em relação aos irmãos, de certeza que ele sentiu tudo isto, revolta, pânico, confusão na sua cabeça, ele há de ter sentido isto tudo. Mas nós vemos através do trajeto de José, que José não deixou que, apesar de certeza ter sentido tudo isso, o que é que ele não deixou? Ele não deixou que isso criasse raízes no seu coração. Ele não deixou que uma ofensa maior, que era uma ofensa grande, criasse raízes no seu coração. O que José fez foi manter o seu coração livre.
Nós não temos noção, mas muitas das vezes, quando nós acumulamos raivas, ofensas, lixo no nosso coração, nós estamos a tornar o nosso coração prisioneiro. Nós estamos a manter-nos agrilhoados àquilo que nos ofendeu e à pessoa que nos ofendeu. E uma pessoa agrilhoada não caminha. Uma pessoa agrilhoada estagna. Uma pessoa agrilhoada não entra no movimento de Deus, não multiplica vida, que é aquilo que Deus quer que nós multipliquemos. E então nós sabemos que José, se nós formos, aqui a parte que eu acho mais gira na história dele, nós sabemos que ele não acumulou. Vão abrir em Gênesis 41, 51, 52. No versículo antes, em 50, é-nos dito que José teve 2 filhos. E reparem o que é que diz aqui. José teve 2 filhos, e o que é que diz aqui? Isto leva-nos a ver como é que José conseguiu manter o coração dele livre. E nós temos na Bíblia que quando conheceres a verdade vos libertará. E nós muitas das vezes não alcançamos a profundidade desse versículo. A verdade liberta-nos interiormente, liberta o nosso coração. E nós temos que aceitar que Deus nos liberta o nosso coração. José fez assim, mas para isso precisamos decidir. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O que é que quer dizer Manassés? Manassés no hebraico significa o seguinte, não sei se conseguem pôr o próximo. O que é que significa Manassés no hebraico? Manassés no hebraico significa aquele que está entregue ao esquecimento, aquele que está entregue ao perdão. E reparem, Efraim significa dupla fertilidade, frutífero, fértil, aquele que multiplica. O que é que eu vejo daqui? E não é aleatório que ele tenha dado ao primeiro filho o nome de Manassés, que é aquele que está entregue ao esquecimento e ao perdão, e ao segundo Efraim, aquele que multiplica. Porquê? Porque nós só multiplicamos na perspectiva de Deus depois que nós entregamos o nosso coração ao esquecimento e ao perdão. E vocês vão reparar que nós usamos constantemente uma expressão. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Era bom que nós também disséssemos, era bom que Deus também nos dissesse a nós, eu perdoo-te, mas eu não esqueço. Mas quando Deus nos perdoa, diz que Ele lança os pecados e nunca mais se lembra deles. E vocês dizem assim, pois, mas Deus, é fácil falar. Eu sou humano e eu lembro-me. Pois lembras. E vocês vão ver mais à frente que José ainda se lembrava. Uma coisa é tu lembrares-te, uma coisa é aquilo ainda te magoar e tu sentires, porque és humano. É normal que te sintas, é normal que te magoe. Outra coisa é tu decidires lembrar-te constantemente. É tu fazeres fincapé, porque quando nós usamos esta expressão, eu perdoo, mas eu não esqueço, nós estamos a invalidar o perdão. Porque no nosso coração nós estamos a criar uma raiz que nos diz, eu ainda vou guardar cá dentro aquilo que tu me fizeste. Eu vou fazer questão de te lembrar regularmente aquilo que tu me fizeste. Não está esquecido, não penses que eu sou parva. Não é? Portanto, José sentiu, e nós vamos ver mais à frente quando ele se reencontrou com os irmãos, ele chorou várias vezes. Magoou, ainda magoou vê-lo. Ele não deixou de sentir, ele lembrava-se. Agora, ele decidiu, e eu volto à questão, é tudo na nossa vida é uma questão de decisão. Decisão, mesmo que a decisão seja contrária àquilo que nós estamos a sentir. Há tempos alguém que me disse assim, quando num casal há uma coisa que provocou necessidade de alguém perdoar o outro, se constantemente a pessoa que foi magoada está a lembrar o outro ou está a lembrar-se daquilo, nós até podemos pedir ajuda a Deus e ajuda a Deus. Mas Deus não vai ajudar enquanto tu não decidires mesmo que não vais estar constantemente a lembrar-te disso. Aliás, a oração do Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, uma coisa está sempre ligada à outra. Quando nós vamos tomar a Santa Ceia, antes de tomarmos, Deus pede para nós pensarmos se há alguém a quem nós temos que perdoar, se há alguém contra quem nós temos alguma coisa. E o que é que Ele diz? Antes de tomares isto, vai e fala com o teu irmão. Vai e faz as pazes com o teu irmão. Nós só multiplicamos quando nós nos entregamos ao esquecimento. E porquê? Porque quando nós nos entregamos ao esquecimento e ao perdão, nós estamos a libertar o nosso coração da ofensa e do agrilhoador. Nós estamos a tornar o nosso coração vazio
para que aquilo que é de Deus possa encher e nós possamos entrar no movimento dele, para que nós não estagnemos. E é muito giro, porque por isso é que eu digo, a Bíblia tem muito, às vezes, muito mais fruto quando nós vamos ao significado profundo das coisas, não é? Porque isto não é aleatório. E ele próprio sabia que se ele para multiplicar. Depois há aqui outra coisa muito engraçada, que é, reparem, ele diz aqui, reparem que ele diz sempre, não, tem que ser no versículo atrás, não se importam? No versículo diz assim, Deus me fez esquecer, e depois diz, Deus me fez próspero. Ele fez parceria com Deus. Nós sabemos que muitas das vezes, humanamente, há coisas que, humanamente, por nós apenas são difíceis ou até impossíveis de perdoar. Mas ele sabia em quem ele se podia apoiar, ele sabia que o perdão que ele tinha conseguido, a liberdade de coração que ele tinha conseguido, a prosperidade que ele tinha conseguido, a multiplicação que ele tinha conseguido na vida dele depois dele se entregar ao perdão, nunca foram obra dele só. Ele tomou a decisão e Deus trabalhou. Portanto, ele sabe que ele fez as coisas. José tinha esta consciência. José tinha consciência de que nós temos que fazer parceria com Deus. E muitas das vezes pensamos que basta nos orar e pedir para Deus fazer e achamos que Deus tem que fazer tudo. Mas é uma parceria. Nós temos que avançar, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que dar passos de fé, mesmo que aquilo que nós estamos a sentir no nosso coração nos diga que eu não consigo, não é? E é engraçado porque ele dizia assim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus não o fez próspero na terra da abundância dele, Deus não o fez próspero quando tudo estava bem, Deus não o fez próspero na terra do seu pai, Deus fez-o próspero na terra da sua aflição. E eu acho que isto tinha a ver também com o estado do coração dele, ou com a decisão que ele tomou dentro do seu coração. Eu acho que José nunca deixou de acreditar nos sonhos que ele tinha tido na adolescência, daquilo que Deus lhe tinha dito que ele ia ser. Deus tinha-lhe dito que ele iria ser, que perante ele se iam inclinar, que ele iria governar. Na verdade, o que Deus lhe tinha dito é que ele iria governar, que ele iria ser grande. E eu acho que José, mesmo quando todas as circunstâncias lhe ditavam o contrário, eu penso que ele nunca deixou de acreditar naquilo que Deus tinha dito que ele era. Ele acreditava nos sonhos de Deus, ele sabia quem era, por detrás daquilo que os outros queriam que ele fosse. Os outros queriam que ele fosse um escravo. Os outros queriam que ele fosse um prisioneiro. Mas Deus tinha-lhe dito quem ele era. E eu acho que ele preferiu focar a atenção dele naquilo que Deus lhe tinha dito que ele era, do que naquilo que os outros lhe diziam que ele era, porque ele deixou de ser um filho querido, deixou de ser tudo, deixou de ter tudo, deixou de ser um filho amado, para de repente estar numa situação em que ele era tudo menos amado, menos querido, menos importante. Mas ele preferiu manter a atenção dele nos sonhos que ele tinha tido, naquilo que Deus tinha dito que ele era, do que naquilo que nas circunstâncias diziam que ele era naquele momento, ou naquilo que os outros queriam que ele fosse. E quantas vezes na nossa vida nós deixamos que tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, que tudo aquilo que os outros nos fazem ou que nos dizem, é aquilo que nós somos, não é? Se ele tivesse deixado que a mágoa dos irmãos, que a dor de ser escravo, criassem raízes no seu coração, o que é que ele ia acreditar que ele era? Uma pessoa odiada, uma pessoa escrava, um prisioneiro. E se ele tivesse acreditado nisso, era isso que ele ia ser. Era isso que ele ia multiplicar. Ele estagnava, ia estagnar e nunca ia acontecer com ele o que aconteceu. Mas como ele nunca deixou de acreditar naquilo que Deus tinha dito que ele era, ele pôde colocar a sua visão acima das dificuldades e ele pôde multiplicar, porque dele diz que Deus o fez próspero na terra da sua aflição. Por fim, José abençoou os seus inimigos. Isto é uma coisa tão difícil para nós, não é? Abençoar os inimigos. Está quieto. Mas o que é certo é que ele o fez. E ele fê-lo mesmo magoado. Porque se nós formos a Gênesis 42, 24, diz assim. Portanto, sabemos, voltando um bocadinho atrás na história, sabemos que José, depois de estar como prisioneiro, foi chamado até à casa de Faraó, porque José tinha o dom de interpretar sonhos. Faraó tinha tido um sonho que não conseguia perceber, já tinha consultado todos os sábios da cidade, ninguém lhe tinha conseguido explicar o sonho, e quando chamou José explicou-lhe, e o sonho que ele tinha tido dizia que durante 7 anos eles iriam ter uma época de abundância
E durante os 7 anos seguintes iriam ser anos de fome. E como José foi o que interpretou o sonho, Faraó chamou-o e fez com que ele fosse o administrador da Casa do Tesouro. Portanto, ele passou a ser o administrador dos bens do Egito, e ele, durante aqueles 7 anos em que houve abundância, o que ele fez foi poupar, guardar, fazer com que muitas das coisas que se produziam fossem guardadas, de forma a quando viesse a fome, quando viessem os 7 anos de fome, o Egito continuasse a ser próspero. E foi próspero de tal forma, ele foi tão próspero e Deus ajudou-o tanto a prosperar, que tudo aquilo que ele conseguiu guardar nos 7 anos de abundância, nos 7 anos de fome, serviu para alimentar não apenas os egípcios, mas pessoas que até vinham às vezes de fora para pedir ajuda, porque estavam a morrer à fome. E quem é que veio ao encontro deles? Os irmãos. E quando eles chegaram, ele reconheceu-os. Eles não o reconheceram. Ele reconheceu-os. E esta parte aqui, quando fala em 42:24, já era quando ele estava a falar com eles, e diz aqui várias vezes que ele, estando a falar com eles, retirando-se deles, chorou. E tornando depois lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Mas retirando-se deles, chorou. E depois diz no versículo 9, pois agora aqui já não sei se é o versículo 9, isto já acho que... não interessa, este se calhar... Não, agora... Ou ponham o seguinte, que eu aqui acho que tenho isto mal. Exatamente, é este. Levantando José os olhos, isto já noutra altura, viu, quando eles trouxeram depois Benjamim, que era o filho mais novo, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. E José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. E depois, quando mais tarde ele revelou-se aos irmãos, disse quem ele era, ele diz: levantou a voz em choro. Portanto, é assim, José não deixou de sentir. Ele não era um robô. A dor que ele tinha sentido, do que os irmãos lhe fizeram, estava lá. Mas eu acho que o amor que ele tinha guardado em relação aos irmãos foi maior. Ele foi a decisão de não estar constantemente a lembrar-se, e tomou a decisão de que o amor que ele sentia por eles fosse maior do que aquilo que eles tinham feito. José escolheu perdoar e José escolheu abençoar, porque nós sabemos o que é que aconteceu a seguir. Que ele pediu para os irmãos trazerem o pai, pediu para eles virem todos e fê-los viver muito bem. Portanto, José abençoou os irmãos. José não só multiplicou, Deus ajudou-o a multiplicar em termos da prosperidade que ele alcançou, mas depois José, porque deixou o seu coração livre, ele ainda conseguiu multiplicar bênçãos para a sua família. Há pouco tempo eu estava a ouvir um testemunho de uma rapariga que tinha tido uma infância péssima e que, entretanto, enveredou por caminhos menos bons, e ela tinha uma pessoa na sua família de quem ela não gostava nada, que era a avó. E a avó, porque é que ela não gostava da avó? Porque a avó tinha abandonado a mãe e a irmã da mãe, a tia dela, na infância. Portanto, ela tinha uma mágoa muito grande contra a avó, porque a avó não tinha cuidado da mãe. Ela conhecia a avó, porque a avó de vez em quando visitava, e não sei o quê, mas era só um olá, estás boa, e não sei o quê, e ia embora. E quando ela se converteu, passado um ano dela se ter convertido, porque quando nós nos convertemos, Deus muda-nos. Mas nós sabemos que há coisas no nosso coração que são um processo. E às vezes nós até precisamos de ajuda externa. Nós precisamos de Deus, mas precisamos também das pessoas que Deus põe na nossa vida para nos ajudarem. Porque é tudo um processo. A Bíblia fala no processo de santificação. Eu acho que o processo de santificação é um processo em que nós vamos curando o nosso coração, para que ele fique mais de acordo com aquilo que Deus quer que nós sejamos e que nós façamos. E esta mulher, passado um ano, Deus disse-lhe assim: escreve uma carta à tua avó. E ela, what? Escrever uma carta. Ela até disse assim: hey man, what's that? Write a letter to my mom, to my grandmom. Escrever uma carta para a minha mãe, nem pensar. Para a minha avó, nem pensar. O que é que eu lhe vou dizer? Não tenho nada para lhe dizer. Escreve uma carta para a tua avó. E ela começou a escrever a carta. Mas diz que à medida que começava a escrever, ela que pensava que não tinha nada para escrever, escrevia e chorava, escrevia e chorava, escrevia e chorava, escrevia e chorava. E quando foi para deitar a carta no correio, ela hesitou. Mas pronto, foi. O que aconteceu? Aconteceu que depois vieram-lhe dizer: meu, o que é que é? Ela foi escrever uma carta à avó, uma carta daquela avó, está farta de chorar, está farta de chorar. E ela pensou, e ela ficou zangada com Deus: porquê é que tu me fizeste fazer isto? Estás a ver? Agora a minha avó está assim, agora está toda a gente contra mim. E Deus nada. E ela, pronto, já estava. Não é? Passado um ano,
Deus diz-lhe, volta, porque ela depois nunca mais tinha voltado à terra onde tinha nascido, à casa dos seus pais e à casa dos avós. Volta à casa onde nasceste. E ela, o quê? Voltar aonde? Volta à casa onde nasceste. E ela, tudo bem, depois de estar ali muito naquela luta, voltou. E quando voltou lá, Deus disse-lhe, vai visitar a tua avó. E ela, ai, agora está tudo bonito. Agora está tudo bonito, eu vou chegar lá e como é que é? O que é certo é que quando ela foi visitar a avó, quando a viu, não a recebeu com pedras na mão, a avó recebeu-a com lágrimas. E ela conseguiu fazer as pazes com a avó e mais, aquilo que ela fez multiplicou de tal forma que a mãe, que não se dava com a avó, fez as pazes com a avó. E a avó converteu-se a Cristo e quando faleceu, era uma mulher completamente diferente daquela mulher que não tinha criado os filhos. Portanto, o que ela fez foi entrar no movimento de Deus. Portanto, ela esvaziou, tentou, mesmo que ela no coração dela sentisse raiva da avó, ela aceitou pôr de lado a raiva que ela sentia da avó, escrever a carta que Deus lhe estava a pedir para ela escrever, ir visitar a avó, mesmo com medo, ela desbloqueou as saídas da vida, esvaziou o coração dela do lixo, para que Deus pudesse colocar lá dentro o perdão e para que Deus pudesse multiplicar o que ela estava a sentir na avó e o que ela estava a sentir na mãe. E às vezes nós não queremos tomar estas decisões, nós não acreditamos. Mas o que é certo é que nós, para sermos livres, nós temos que fazer como Manassés, entregarmos-nos ao perdão. Portanto, ele abençoou os irmãos, mesmo estando ainda a sofrer, ele escolheu que o que ele ia deixar crescer no seu coração seria o perdão, seria o amor pelos irmãos. E basicamente o perfil de José é: José aprendeu a entregar-se ao esquecimento, ao perdão. José não deixou que as circunstâncias difíceis ditassem o seu futuro. Deus o fez próspero na terra da sua aflição. José sabia quem era. Ele acreditou mais naquilo que Deus disse que ele era do que naquilo que os outros diziam que ele era. José aprendeu a confiar e a depender. Ele dizia sempre, Deus me fez próspero. E quando lhe pediam para interpretar os sonhos, ele não dizia, sim, eu sei interpretar. Ele dizia, não está isso em mim, mas Deus vai dar resposta. José abençoou os seus inimigos e percebeu que Deus pode usar uma situação má e torná-la em bênção. Porque o que ele disse aos irmãos foi, se eu não tivesse vindo para aqui, eu agora não poderia estar na posição de vos alimentar e de vos trazer para aqui para terem uma vida. Se eu não viesse para aqui, vocês neste momento estariam a morrer à fome na terra do meu pai. Portanto, aquilo que eu peço, eu vou pedir ao grupo se pode subir, está bem? E vou pedir-te ajuda. Eu gostava de termos um momento de oração, está bem? Peço ao grupo para subir. Ou Cristina, podes vir comigo, um de vocês? Anda. Pronto. E o que eu vou perguntar é, será que nós temos estados estagnados ou estamos no movimento de Deus? Será que nós estamos a fazer como os irmãos de José, a acumular ofensas sobre ofensas sobre ofensas? Será que nós estamos a bloquear as saídas da vida? E atenção, assim, podemos estar, porque nós somos humanos, é natural que isso aconteça. E não é mau nenhum nós admitirmos que isso possa estar a acontecer. Será que nós estamos a viver tudo aquilo que Deus tem para nós? Será que nós estamos a entrar no movimento deles? Há alguma coisa que nos esteja a aprender e que não nos deixe entrar no movimento de Deus? Eu gostava que, se alguém estiver a viver algum momento desses, que estiver a viver alguma situação em que lhe esteja a ser difícil libertarem-se de alguma coisa, que essa pessoa pudesse vir à frente.